E hoje, como nós falamos aqui, antes de Vossa Excelência entrar, é que o tema serão as 4 revoluções, né? A gente chama de 4 revoluções, não sei também se poderia chamarmos assim a 4ª revolução sexual como revolução sexual, mas antes de começarmos com as perguntas propriamente dito, se Vossa Excelência pudesse fazer um preâmbulo, uma entrada, um resumo do que foram as 4 revoluções na sociedade, né? E depois a gente pode olhar, vamos dizer assim, o reflexo dela dentro da Santa Igreja, ou seja, o que de essas revoluções tiveram parte dentro da Santa Igreja. Muito obrigado. Muito obrigado pelo convite. Eu estou muito contente cada vez que eu posso falar português, porque não tenho tantas ocasiões de falar isso. Então, bem, o conceito mesmo de revolução é contrária a Deus, porque Deus estabeleceu tudo em ordem. E o primeiro, digamos, revolucionário foi o Satanás mesmo, o anjo caído, que se revoltou, porque revolução, revoltar-se contra uma ordem estabelecida, contra uma verdade estabelecida, para colocar-se em qualquer sentido, em qualquer extensão, no lugar de Deus, para querer indicar e determinar o que é a realidade, o que é a verdade, o que é o bem, o que é o mal. Estas são as características, direi, essenciais de cada revolução. E claro que as revoluções mencionadas têm uma característica específica ainda, mas esta fundamental atitude de revoltar, de rejeitar aquilo que Deus estabeleceu, aquilo que foi transmitido. Perfeito. E conservado. Perfeito. E, então, a primeira revolução, que a gente vai destacar aqui, é a Revolução Protestante. Alguns até falaram, não, começa um pouco antes, pela Renascença, enfim, pelo Neoclássico, mas antes de nós começarmos as revoluções, Excelência, talvez seja importante a gente dizer do auge, né, da cristandade, daquilo que foi assim, vamos dizer, o máximo, ou melhor, o pleno desenvolvimento do Evangelho, né, como Leão XIII falava, né, houve um tempo que a sabedoria do Evangelho governava as nações. Então, fala um pouquinho do que foi a cristandade e depois a gente pode começar então com a primeira revolução, que é a Revolução Protestante. Claro que o tempo da assim chamada Idade Média, que era o auge da penetração do Evangelho, da aplicação da revelação divina, do reinado de nosso Senhor Jesus Cristo, não somente nas vidas pessoais, privadas, mas mesmo nas estruturas da vida social, da vida pública, mesmo política, que todos, e também os que governaram, os reis, etc., reconheceram Cristo, que Ele é o Rei, que tudo pertence a Ele, tudo deve ser submetido a Ele. Isto era o único em toda a história da humanidade onde a sociedade proclamava mesmo pelas suas leis. Claro que sempre houve também pecados e que não observavam, mas publicamente, objetivamente, proclamavam Cristo, aceitavam as leis do Evangelho. E aos poucos também foi transformado a vida social. Nós temos visto isto, que exatamente no auge do reinado de Cristo na sociedade, que era a Idade Média, surgiram todos quase os benefícios que nós hoje ainda temos da assim chamada vida em nossa moderna. Por exemplo,
o cuidado dos doentes, os hospitais, foram criados naquele tempo. Exatamente. Até na língua portuguesa, até foram chamadas Santa Casa de Misericórdia, os hospitais. Ainda hoje, em alguns lugares, se chamam assim. Depois, foram criados, ou, em certo sentido, inventados, as universidades, exatamente naquele tempo, para promover a cultura, as ciências. Por isso, nada é mais contrário à realidade que dizer que a Idade Média era uma idade Das escura, trevas. das Aqui das trevas. trevas. Sim, Completamente o contrário. Então, sim. e tivemos um dos melhores, mesmo cientistas, eclesiásticos. Santo Alberto Magno era realmente, no seu tempo, o melhor cientista também nas ciências naturais, não somente na filosofia e teologia. Santo Tomás, uma grande síntese filosófica, etc. Uhum. E depois também foi protegido, promovido o matrimônio. A mulher foi protegida porque Sim. foi protegido o matrimônio, a indissolubilidade do matrimônio. Foi protegido a castidade na vida pública, as crianças, a juventude, etc. E depois as famílias. E por isso podemos dizer que este realmente era o auge e devemos sempre ansiar e trabalhar o que podemos, que ao menos em parte Podemos retornar. podemos recuperar este reinado de Cristo. Devemos fazer tudo o que podemos. Isto deve ser fazer o Papa, a Santa Sé, os episcopados, de promover na vida pública também e influenciar, e sem intimidação, mas com coragem, o Cristo, que ele deve reinar. Não somente uma coisa, fazer amizade, fraternidade e fazer simplesmente diálogo com outras religiões. Isto tudo vai ser um efeito negativo, porque mina o reinado de Cristo, claro. E por isso a igreja não recebeu a missão de Cristo de fazer fraternidades humanas, simplesmente dialogar, vai e proclamar o evangelho. Disse o Senhor, ide e ensinai, a doutrina da igreja. E por isso a igreja deve estar consciente desta missão sagrada de Cristo e diante dos olhos deve ter a eternidade, a salvação eterna de cada alma humana. E que Cristo tem o direito, e cada alma humana tem o direito de conhecer Cristo, e não somente individual, cada sociedade, cada povo tem o direito de ter Cristo como Senhor e Rei. E Rei, sim.